No coração palpitante da história, escondido nas sombras do passado, reside um segredo que determinava destinos. Mulheres, poder, intrigas. Será que você está pronto para descobrir a verdade que moldou vidas? Olá, viajantes da história. Adentrem o fascinante mundo dos dotes na Idade Média e seus impactos ocultos. Será que você consegue adivinhar o preço de um coração? Antes, já deixe seu super like e, sem mais demora, vamos ao vídeo. O peso do ouro. Nos recônditos do século X na Europa, o dote era mais que uma tradição. Era um contrato, um pacto que definia o destino das mulheres. Em grandes castelos e vilas modestas, esse pagamento ditava o rumo de corações e almas. Em regiões como a Provence e o Ducado da Borgonha, os dotes serviam como garantia para a segurança financeira das noivas. A sociedade, então predominantemente feudal, girava em torno de terras e linhagens. E o dote, muitas vezes, não era apenas sobre dinheiro ou propriedades, mas também sobre alianças políticas e sobre como as famílias podiam manter ou aumentar seu poder. Literalmente, o peso de ouro. O dote, muitas vezes em moedas e propriedades, determinava o status e o poder da família da noiva. Mas o que acontecia quando uma família não podia pagar um dote adequado? Nas terras da atual Espanha e Portugal, muitas jovens eram levadas para conventos ou se tornavam servas, seu destino traçado pelo peso ou falta das moedas. Mas, oh, que ironia! Mesmo recheado de riquezas, nem sempre trazia felicidade. Havia histórias sussurradas nas ruas de Veneza e Florença sobre noivas que, apesar dos dotes opulentos, choravam escondidas nas sombras dos grandes palácios. Casamentos eram menos sobre amor e mais sobre poder e política. Dotes eram negociados meticulosamente, e as noivas, muitas vezes, apenas peões em um jogo maior. Reinos como os da Inglaterra e da França utilizavam o dote como ferramenta estratégica, solidificando alianças ou garantindo terras. Imagine por um momento uma jovem princesa sendo informada de que se casaria com um príncipe de uma terra distante, tudo por conta de acordos fechados em quartos escuros e iluminados apenas por tênues chamas de velas. Os sentimentos dela? Esses eram muitas vezes deixados de lado, considerados irrelevantes frente às maquinações políticas da época. Romances proibidos. Elevando-se altivamente acima das paisagens, os castelos da Idade Média não eram apenas fortalezas de pedra, mas também cárceres dourados para muitas donzelas. Nas vastas câmaras de castelos na atual Polônia ou nas fortificações dos Balcãs, jovens mulheres sonhavam com liberdade e amor verdadeiro. Porém, sem um dote adequado, muitas vezes eram mantidas afastadas da sociedade, aguardando um futuro incerto. Suas vidas, regidas pelo ouro e prata de seus dotes, frequentemente não lhes permitiam explorar o mundo além das altas muralhas e torres. O amor. Mesmo nas amarras de uma sociedade regida por acordos e dotes, o coração humano encontrava formas de se rebelar. Nas colinas da Escócia e nos vales do país de Gales, histórias de romances proibidos floresciam, alimentando as esperanças de muitos. Casais apaixonados encontravam-se secretamente sob o manto da noite, desafiando as convenções e riscos de seus tempos. Músicos e trovadores viajantes espalhavam essas histórias de paixão e desejo, mostrando que, mesmo diante de obrigações e deveres, o amor sempre encontrava seu caminho. Para além do dote, havia um aspecto mais obscuro e silencioso que pesava sobre as mulheres da Idade Média. Sua pureza, seu valor e sua virtude eram inestimáveis. Na atual Hungria e Romênia, a virgindade de uma mulher não só aumentava o valor do seu dote, como também sua posição na sociedade, mas, com essa expectativa, vinha uma pressão implacável. Fofocas, murmúrios e olhares julgadores eram frequentes, fazendo com que muitas mulheres vivessem sob constante escrutínio, sempre à sombra do julgamento alheio. As mudanças na sociedade. Nas estalagens, tavernas e praças públicas da Europa medieval, o dote era frequentemente tema de piadas, fofocas e canções. Em regiões como a Andaluzia e a Navarra,
Trovadores entoavam melodias zombando de dotes insuficientes ou noivas que, diziam, eram caras demais. Esse humor, por vezes ácido, refletia as tensões e inseguranças de uma sociedade que media o valor de suas filhas em termos materiais. Contudo, por trás de cada risada e chacota, havia histórias reais de mulheres e famílias que enfrentavam dilemas, desafios e esperanças. Por volta do final do século XIII e início do século XIV, a Europa começou a presenciar transformações profundas em sua estrutura social e econômica. No burburinho das cidades emergentes, como as da Flandres ou as cidades-estado italianas, novas ideias e valores começaram a surgir. O conceito do casamento como mero acordo começou a ser desafiado por vozes audaciosas. Filósofos, poetas e pensadores da época, como Dante em Florença, começaram a explorar a ideia do amor romântico, questionando os antigos costumes e sonhando com uniões baseadas em sentimentos verdadeiros, não apenas em riqueza e poder. Com a ascensão da burguesia e a transformação da economia medieval, a prática do dote começou a sofrer mudanças. Cidades prósperas como Bruges e Milão se tornaram caldeirões de novos pensamentos e oportunidades. Aqui, o valor de uma mulher começou lentamente a se desvincular de seu dote. As mulheres começaram a ter um papel mais ativo na sociedade, não apenas como donas de casa, mas também como comerciantes, artesãs e, em alguns casos, estudiosas. A necessidade de um dote opulento começou a diminuir, e o amor e o companheirismo tornaram-se fatores mais significativos nas decisões matrimoniais. Apesar de seu declínio gradual, o sistema de dotes deixou um legado indelével na sociedade. Ele moldou tradições, práticas e, acima de tudo, as percepções sobre o papel das mulheres na sociedade. Até hoje, resquícios dessas práticas e mentalidades podem ser encontrados em várias culturas ao redor do mundo. E embora muitos de nós possam ver o dote como algo do passado, as questões que ele levanta sobre valor, igualdade e direitos ainda ressoam em nossos tempos modernos. Ao desvendarmos os véus da história, nos damos conta de que os anseios, medos e esperanças do passado ainda ecoam em nosso presente. O legado dos dotes nos lembra que por trás de cada tradição há vidas, sonhos e destinos entrelaçados. Que as lições do passado nos inspirem a criar um futuro mais justo, onde cada indivíduo seja valorizado por sua essência, não por seu preço. Agora, querido viajante da história, te convido a refletir. O que podemos aprender com essas histórias? Como podemos usar esse conhecimento para moldar nosso amanhã? E o que você achou desse vídeo? Deixe seu comentário. Mas antes de você partir, temos uma surpresa. Um vídeo especialmente selecionado para você. Prepare-se, pois ele está prestes a começar. Da peste negra, a doença do suor. Essas foram apenas algumas das doenças que atormentaram a Europa medieval. E se não bastasse, tinha uma que dava a sensação de que os membros estavam em chamas. Olá, viajantes da história! Hoje embarcaremos para a Idade Média e conheceremos o fogo de Santo Antônio. Tá curioso para saber? Então já deixa o super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. Como tudo começou? A doença começou com uma leve sensação de queimação na pele. Logo, manchas vermelhas cobriram o corpo da pessoa infectada e seus membros pareciam que estavam em chamas. Então, seus braços inchavam e ficavam vermelhos. Alucinações terríveis os atormentavam, convencendo-os de que os demônios os estavam atacando antes de arrastá-los em uma jornada para o inferno. Finalmente, começava a gangrena e os dedos das mãos e dos pés da vítima caíam um a um. Uma vez infectado, poucos conseguiam sobreviver. A doença veio do grão de centeio mofado. O fogo de Santo Antônio foi causado por um fungo que infestava grãos de centeio mofados. O centeio era um dos grãos mais importantes da Europa medieval e se tornou um alimento básico em muitas dietas. Mas o centeio também trouxe um novo perigo, o fungo conhecido como esporão de centeio. Esse fungo cresce em grãos, infectando-os e enviando esporas pretas na época do frio. O centeio era particularmente vulnerável por ser uma safra de inverno e porque a cor escura dificultava a detecção do fungo. Além disso, se um camponês medieval comesse acidentalmente os grãos mofados, o fungo poderia causar apenas sintomas leves no início, de fadiga a náuseas e diarreia. Se continuassem consumindo os grãos, poderia sofrer um fim agonizante.
Santo Antônio foi atormentado por alucinações demoníacas. Por que o fogo de Santo Antônio recebeu esse nome? Antônio era um eremita que vagava pelo deserto egípcio e, durante suas viagens, o diabo atormentou-o com alucinações. Os demônios constantemente o atacavam. Os demônios se aproximavam de diferentes maneiras e eles tentavam causar-lhe medo, mudando suas formas, assumindo a aparência de mulheres, feras selvagens, coisas rastejantes, corpos gigantescos e tropas de soldados. No entanto, esses tormentos estão apenas na cabeça de Antônio, já que eles não são nada e desaparecem rapidamente. A semelhança entre as alucinações de Santo Antônio e aquelas provocadas pelo ergotismo deram origem ao nome Fogo de Santo Antônio. O pior surto na França levou 40 mil pessoas. Em 944, um surto de fogo de Santo Antônio atingiu o sul da França, matando 40 mil pessoas. O clima frio e úmido daquele ano ajudou o fogo a crescer, infectando o centeio que era então transformado em farinha. Como os camponeses moíam centeio e usavam a farinha para fazer pão, eles não sabiam que estavam se contaminando com uma toxina mortal. Quase 400 hospitais foram construídos para tratar a doença. O fogo de Santo Antônio era tão comum que toda uma ordem religiosa foi fundada para tratar as vítimas, a Ordem dos Hospitalários de Santo Antônio, que remonta a 1095. Construiu quase 400 hospitais. Os hospitais foram pintados de vermelho para que mesmo os camponeses analfabetos soubessem das doenças que eram tratadas no local. E os hospitais tinham um bom histórico de cura da doença, embora não entendessem a causa médica por trás do fogo de Santo Antônio. Embora as vítimas dessa doença possam ter visto a intervenção divina em sua recuperação, é mais provável que a falta de pão de centeio no hospital tenha curado a doença. O primeiro surto aconteceu no Vale de Reno, no século IX. O centeio se tornou um grão popular no início do período medieval, quando foi cultivado pela primeira vez na Europa para fins alimentícios, mas não demorou muito para que o envenenamento pelo esporão de centeio ocorresse. O primeiro surto registrado de ergotismo gangrenoso, a forma mais grave da doença, ocorreu em 857, no Vale do Reno. As vítimas rapidamente chamaram a doença de fogo santo por causa da sensação de queimação e do medo de que Deus tivesse enviado a doença como punição. As vítimas não sofreram apenas com os dedos pretos que caíam, elas também foram atingidas por convulsões e alucinações. Milhares morreram por causa do centeio infectado e não tinham ideia da origem da doença. Ajuda para aliviar o sofrimento. O retábulo de Isenheim mostra os tormentos sofridos pelas vítimas do fogo de Santo Antônio. O retábulo foi encomendado por um dos hospitais que tratavam essas pessoas. Ele foi instalado na capela do local. Como o hospital tinha poucos remédios e médicos para tratar a doença, a oração era um componente muito importante para o tratamento. Os aflitos viam seu próprio sofrimento refletido na cena do retábulo. Acredita-se que as curas milagrosas ou alívio dos sintomas tenham, de fato, ocorrido no local. O pão de centeio era parte da dieta da população. As vítimas do fogo de Santo Antônio quase que sempre eram camponeses. Era improvável que uma pequena quantidade de esporão de centeio causasse danos graves. Na verdade, ele era usado em alguns tratamentos médicos. Mas para os camponeses que comiam pão de centeio todos os dias, o fungo poderia ser facilmente fatal. E ninguém sabia que o pão de centeio era mortal. Entre os anos de 990 e 1130, mais de 50 mil pessoas faleceram por causa do fogo de Santo Antônio, somente no sul da França. Aviso sobre grãos mofados. Alguns historiadores da arte se perguntam se as obras-primas da Renascença estavam alertando as pessoas sobre o fogo de Santo Antônio. A Tentação de Santo Antônio, de Jean Mandin, pintada por volta de 1550, mostra o fogo e gangrena em sua representação dos tormentos de Santo Antônio. E o telhado da cabana do eremita até mostra uma grama estranha explodindo, contendo pontas escuras que se parecem com um fungo perigoso. No entanto, a ligação entre o grão infectado e o fogo de Santo Antônio não foi descoberta por mais de 100 anos após a pintura de Mandin, quando um médico francês finalmente percebeu o que estava causando surtos. O primeiro suspeito foram as batatas. Os pequenos pontos pretos no grão de centeio eram chamados de espigas de galo. Os agricultores achavam que eram inofensivos, enquanto alguns médicos os usavam para acelerar o parto, pois ele causava contrações uterinas. Foi só em 1670 que o médico francês, Dr. Toulier, percebeu que o esporão de centeio poderia ser fatal se ingerido em grandes quantidades.
O sobrenatural provoca medo, curiosidade e calafrios na espinha. Como explicar algo aparentemente inexplicável? Acreditando você ou não, esses fatos costumam acontecer em locais marcados pela dor, sofrimento e pela morte. Olá, viajantes da história! Hoje vamos conhecer as apavorantes histórias de fantasmas que espalham terror na Torre de Londres. Tá preparado para conhecê-las? Respira fundo, mas antes, já deixa o seu super like, pois sem mais demora, vamos ao vídeo. Os dois príncipes desaparecidos. O rei Eduardo IV morreu inesperadamente em 1483, deixando para trás os filhos Eduardo e Ricardo. Como seu filho mais velho tinha apenas 12 anos, o irmão do rei, Ricardo III, assumiu o trono. Ele colocou os meninos na Torre de Londres. Ninguém soube o que aconteceu com eles, até que 2 esqueletos, que se acredita serem dos jovens, foram descobertos muitos anos depois, enterrados sob uma escada na Torre Branca. Muitas pessoas afirmam ter visto aparições de 2 meninos de mãos dadas, vagando pelos diferentes edifícios da torre. Eles estão vestidos com camisolas de época e parecem perdidos, agarrados um ao outro com medo. Uma mulher que visitava as exposições na Torre Branca tirou a foto de uma vitrine e descobriu o rosto de um menino no reflexo quando o filme foi revelado. Ela alegou que não havia mais ninguém lá. Ataques aos guardas noturnos. A Torre de Londres é um marco histórico, com museus e exibições de artefatos ingleses. Entre as peças históricas em exibição, se encontra um conjunto de armadura que pertenceu e foi usado pelo rei Henrique VIII. O item é um dos mais vistos da torre, mas também parece ser mal assombrada. Os guardas noturnos afirmam ter tido calafrios, sensações assustadoras e sentimentos de pavor ao entrar na sala que contém a armadura. Eles contaram histórias sobre se sentirem como se estivessem sendo estrangulados ou esmagados por alguma entidade maligna. Um guarda até afirmou ter experimentado a sensação de que uma capa invisível foi jogada sobre sua cabeça e torcida até que ele ficasse incapaz de respirar. Ele conseguiu escapar, mas o ataque deixou marcas vermelhas em seu pescoço. Se esses relatos não são assustadores o suficiente, mesmo quando a armadura foi movida para uma sala diferente, histórias de pessoas experimentando sensações estranhas continuam a ocorrer. Ana Bolena é a que aparece com mais frequência. Provavelmente o fantasma mais famoso e mais avistado é o de Ana Bolena, segunda esposa do rei Henrique VIII e mãe de Elizabeth I. Bolena foi à corte de Henrique como consorte da rainha Catarina, e o rei logo se apaixonou por ela. Quando ela se recusou a se tornar sua amante, o rei Henrique VIII anulou seu casamento com a rainha Catarina, alegando como causa o fato de que a rainha era incapaz de ter um filho homem. Assim, conseguiu se casar com Ana Bolena. No entanto, ela também não foi capaz de lhe dar um filho homem, então Henrique mandou prendê-la sob acusações inventadas de incesto e adultério. Ela foi presa na Torre de Londres e executada. O fantasma de Ana Bolena foi observado em vários castelos ao redor da Inglaterra, mas ela é frequentemente vista na Torre Verde, onde foi decapitada, e na Capela de São Pedro Advíncula, onde seu corpo foi enterrado. Um guarda contou a história de uma luz bruxelante na Capela Real. Embora as portas estivessem trancadas, ele usou uma escada para olhar pelas janelas e viu uma procissão fantasmagórica de cavaleiros e damas em trajes de época, reunindo-se em torno de Ana Bolena, antes que o grupo desaparecesse repentinamente. Enquanto alguns de seus colegas de trabalho observavam, outro guarda tentou esfaquear uma figura branca que ele acreditava ser a Ana Bolena, apenas para ver sua baioneta atravessar o corpo dela. Margaret Pole e sua horrível execução. Em 1541, o filho da 8ª condessa de Salisbury, Margaret Pole, despertou a ira do rei Henrique VIII. Ela fugiu para um lugar seguro em outro país, mas deixou para trás sua mãe, uma idosa. A condessa recebeu a punição de decapitação pelos crimes de seu filho, mas se recusou a se ajoelhar no banco de execução. A comoção incomodou o carrasco, que baixou o machado sobre o ombro dela em vez de seu pescoço. A condessa começou a correr e gritar enquanto o sangue jorrava. O carrasco a perseguiu com seu machado, tentando terminar o trabalho, mas levou mais do que vários golpes antes dela finalmente morrer. Muitas pessoas testemunharam o horrível fantasma da condessa aparecendo na Torre Verde no aniversário de sua morte, reencenando os seus últimos momentos horríveis. Alguns visitantes até afirmam ter testemunhado a sombra gigante de um machado caindo sobre a área.
uma mão misteriosa apareceu em uma imagem tirada por um visitante. O rei Eduardo I construiu uma entrada de água para que as pessoas pudessem entrar na Torre de Londres de barco. O portão do traidor protegia a entrada da água. Tinha esse nome por causa do tipo de pessoa que normalmente passava por ele. O medo dos prisioneiros provavelmente deixou uma marca fantasmagórica no portão, que se tornou um dos locais mais assombrados da torre. Quando um visitante americano tirou uma foto do famoso portão, ela capturou mais do que a estrutura. Ao revelar o filme, ele notou uma mão branca com uma luva algemada em um canto, embora ele afirme que não havia ninguém no lugar quando tirou a foto. Investigadores paranormais analisaram sua fotografia e não acreditam que a imagem seja adulterada. Os gritos de Guy Fawkes. Em 1605, Guy Fawkes fazia parte de um grupo de resistência que arquitetou um complô para explodir a Câmara de Lordes, instalar uma nova rainha e devolver o país ao catolicismo. A primeira parte do plano exigia que ele se escondesse em um porão, sob o prédio, e acendesse o pavio com pólvora o suficiente para destruir o parlamento. Infelizmente, para Fawkes, a polícia soube da conspiração da pólvora, e ele foi descoberto na noite anterior à explosão planejada. Enviado para a Torre de Londres, Fawkes foi preso em uma cela abaixo da Torre Branca e submetido a dolorosos instrumentos de tortura. Depois ele foi executado sendo enforcado, puxado e esquartejado. Os visitantes da torre afirmam que ainda é possível ouvir seus gritos assustadores de agonia. A Dama Branca assombra a Torre Branca. Uma aparição conhecida como Dama Branca foi registrada em todo o mundo, incluindo na Torre de Londres. Não se sabe exatamente quem ela é, mas a Dama Branca da torre foi vista várias vezes, geralmente nas proximidades da Torre Branca. Ela costuma ser acompanhada pelo cheiro avassalador de perfume e testemunhas afirmam ver um borrão branco no canto dos seus olhos. Muitos dizem que também sentiram calafrios, vertigens e o fechamento do espaço ao redor deles quando ela estava por perto. Várias crianças contaram a história de vê-la acenando para elas da janela. Algumas pessoas também acreditam que a Dama Branca realmente fez contato físico com eles, batendo em seus ombros apenas para desaparecer em um fio branco quando eles se viraram. O primeiro fantasma da torre. Thomas Becket, um amigo de Henrique II, e o rei o nomeou arcebispo em 1161. Quando Thomas escolheu ficar do lado da igreja depois que Henrique exigiu jurisdição sobre os membros do clero, o rei mudou de opinião sobre seu amigo. Thomas foi forçado a fugir e permaneceu no exílio na França por vários anos. Quando ele voltou, 4 cavaleiros o rastrearam em nome do rei e o assassinaram brutalmente durante um serviço religioso na Catedral de Canterbury. Muitos anos depois, Henrique III encomendou a construção de uma parede interna na Torre de Londres, supostamente irritando o fantasma de Thomas. Acredita-se que o arcebispo foi um dos primeiros fantasmas a aparecerem na torre, já que os trabalhadores alegaram que ele destruiu a parede com sua cruz várias vezes. Pensando que Thomas estivesse chateado com Henrique pelas ações de seu avô, eles construíram uma capela no local em sua homenagem. O fantasma de Thomas nunca mais apareceu. A voz misteriosa do lado de fora da Torre Branca. A Torre Branca é a estrutura central da Torre de Londres, a parte mais antiga da fortaleza e um dos lugares mais assombrados. Construída entre 1078 e 1097 por Guilherme o Conquistador, funcionou como masmorra para tortura e prisão, mas também abrigou uma capela. Os prisioneiros incluíam o bispo de Durham, que escapou graças a uma corda contrabandeada, vários reis e duques estrangeiros e muitos judeus perseguidos durante os anos 1200. Com toda essa história horrível, além de ser o local de descanso final de 2 príncipes assassinados, não é de se admirar que a Torre Branca tenha tantos residentes fantasmas. Disse que a Dama Branca e os fantasmas dos príncipes vagueiam pelos corredores, junto com muitos outros que já estiveram presos dentro de suas paredes. Segundo um guarda noturno, às vezes os fantasmas preferem não ser vistos. Enquanto descansava e massageava um dos pés, um guarda ouviu uma voz sussurrar: "Só há você e eu aqui." Sempre um profissional calmo, ele respondeu: "Deixe-me colocar esse maldito sapato e só haverá você." Que arrepiante! Você conhecia alguma dessas histórias de fantasmas na Torre de Londres? Na sua opinião, qual foi a mais assustadora? Deixa nos comentários e não sai do vídeo sem deixar o seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo!